Durante meses, todas as manhãs de domingo, uma garota simples atravessava o portão de ferro do cemitério mais caro da cidade, carregando um pequeno buquê de flores brancas. Ninguém entendia por que alguém com roupas tão modestas caminhava entre mausoléus de mármore polido e sobrenomes gravados em letras douradas. Ela sempre parava diante da mesma lápide, a do único filho do homem mais rico da região. E sempre ficava ali em silêncio, com os olhos marejados, como se estivesse pedindo perdão por algo que nunca contou a ninguém. O túmulo era imponente, cercado por esculturas e vasos importados. A foto do menino mostrava um sorriso leve, quase tímido. Tinha apenas 9 anos quando morreu. A notícia na época ocupou jornais, programas de televisão, comentários nas redes sociais. Uma doença rara, disseram. Um destino cruel, repetiram. O bilionário desapareceu da vida pública depois disso. A mansão fechou os portões. O silêncio passou a morar onde antes havia festas e carros de luxo. A garota que levava flores tinha pouco mais de 20 anos. Cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo simples, roupas discretas, mãos marcadas por trabalho pesado. Trabalhava em 2 empregos para ajudar a mãe doente. Morava longe dali, em um bairro onde o asfalto era irregular e as luzes falhavam à noite. Ainda assim, fazia questão de economizar para comprar flores frescas toda semana. Ela nunca falava com ninguém no cemitério. Apenas limpava a lápide com cuidado, trocava a água do vaso e permanecia alguns minutos parada, como se estivesse tentando reunir coragem. Havia algo em seus olhos que não era apenas tristeza, era culpa. Poucos sabiam que, anos antes, ela havia trabalhado na mansão daquela família. Tinha sido contratada como auxiliar temporária para ajudar durante um período difícil. O menino já estava doente naquela época. Frágil, silencioso, sempre acompanhado por médicos e enfermeiros. A casa inteira girava em torno dele. O pai cancelava reuniões, a mãe passava noites acordada. O dinheiro parecia inútil diante do que acontecia dentro daquele quarto. Foi ali que a garota se aproximou da criança. Não por obrigação, mas por empatia. Enquanto organizava o ambiente, percebia o olhar curioso dele acompanhando seus movimentos. Às vezes deixava um pequeno brinquedo improvisado sobre a mesa. Outras vezes abria um pouco mais a cortina para que ele pudesse ver o jardim. Eram gestos discretos, quase invisíveis, mas que arrancavam do menino algo raro, um sorriso. Com o tempo, criou-se um laço silencioso. Ele parecia mais tranquilo quando ela estava por perto. Ela, por sua vez, sentia que precisava proteger aquela fragilidade de alguma forma, mas não tinha poder, nem voz. Era apenas mais uma funcionária em uma casa enorme. A pior noite de todas chegou sem aviso. A mansão ficou agitada, médicos entrando e saindo às pressas. O choro da mãe ecoando pelos corredores, o pai andando de um lado para o outro, completamente perdido. A garota assistiu a tudo de longe, sentindo um aperto que não sabia explicar. Horas depois, a notícia se espalhou pela casa como uma sentença final. O menino não resistiu. Ela deixou o emprego poucos dias depois. Não suportava atravessar aquele corredor vazio. Não suportava o quarto agora silencioso demais. Voltou para sua rotina simples, mas nunca conseguiu se libertar da sensação de que havia falhado de alguma forma, como se pudesse ter feito algo a mais. Meses depois, começou a visitar o túmulo. No início, foi por impulso. Depois, tornou-se uma necessidade. Era sua maneira de manter viva a memória de alguém que o mundo parecia já ter esquecido. Com o tempo, percebeu que não era a única a frequentar o local. De longe, às vezes via o bilionário parado diante da lápide, imóvel, consumido pela dor. Ele parecia menor do que nas capas de revista. O luto havia apagado qualquer traço de imponência.
Se histórias como essa mexem com algo profundo, acompanhar até o fim e se inscrever no canal é uma forma de continuar dando espaço para relatos que mostram o lado mais humano por trás das manchetes. Algumas verdades só aparecem quando alguém decide escutar com atenção. O que ninguém sabia era que a garota carregava um segredo que pesava mais do que as flores em suas mãos. Naquela última noite na mansão, pouco antes da correria começar, ela havia encontrado o menino acordado. Ele parecia mais lúcido do que nos dias anteriores. Os olhos fixos nela, como se quisesse confiar algo importante. Ela percebeu um frasco de remédio diferente sobre a mesa. Um detalhe pequeno, mas que não combinava com os outros medicamentos que já tinha visto. Sentiu um desconforto que não conseguiu explicar. Pensou em avisar alguém, pensou em procurar uma enfermeira. Mas a rotina acelerada da casa, o medo de ultrapassar limites e a insegurança de quem sempre viveu à margem fizeram com que hesitasse. Minutos depois, o caos tomou conta do quarto. Desde então, a dúvida a perseguia. E se aquele frasco estivesse errado? E se tivesse sido trocado? E se sua hesitação tivesse custado a única chance de impedir o pior? A culpa cresceu em silêncio, alimentada por cada lembrança daquela noite. Anos se passaram até que algo inesperado aconteceu. Em uma de suas visitas ao cemitério, percebeu que o bilionário estava ali, mais próximo do que nunca. Ele observou quando ela colocou as flores. Não havia arrogância em seu olhar, apenas cansaço. Pela primeira vez, seus olhos se encontraram de verdade. Ele começou a visitá-lo com mais frequência no mesmo horário que ela. Nunca conversavam, mas a presença constante dizia muito. Aos poucos, ele passou a perceber o cuidado dela com a lápide. Passou a reconhecer aquele rosto que já tinha visto na mansão, mas que na época era apenas parte da equipe. A reviravolta começou de forma silenciosa. Movido por uma inquietação antiga, o bilionário decidiu reabrir a investigação médica sobre a morte do filho. Não aceitava mais respostas genéricas. Revisou relatórios, contratou especialistas independentes, questionou procedimentos. Foi então que descobriu algo que havia passado despercebido. Uma medicação administrada na noite da morte não fazia parte do protocolo padrão para o tratamento do menino. O frasco diferente. A análise revelou que o medicamento poderia ter causado uma reação grave no estado debilitado da criança. Não era parte da rotina prescrita. Alguém o introduziu sem registro oficial. A culpa que a garota carregava começou a ganhar outra forma. Ela não havia causado a tragédia. Mas talvez tivesse sido a única que notou o detalhe a tempo. A investigação interna revelou falhas, negligência e um erro grave cometido por um profissional que já não trabalhava mais para a família. Quando a verdade veio à tona, o mundo do bilionário desmoronou novamente. Não era apenas o destino que havia levado seu filho. Foi descuido humano, foi falha, foi silêncio. Em uma tarde chuvosa, ele aguardou que a garota terminasse de arrumar as flores. Aproximou-se com passos lentos. Não houve necessidade de palavras para que ambos entendessem o peso que dividiam. Ele sabia agora que ela também carregava aquela dor. Sabia que, de alguma forma, ela tinha sido a única presença leve nos últimos dias do filho. O clímax não veio com acusações ou explosões de raiva. Veio com lágrimas contidas e um gesto inesperado. O bilionário decidiu criar uma fundação com o nome do menino, destinada a fiscalizar protocolos médicos e ajudar famílias que não tinham recursos para questionar diagnósticos. Convidou a garota para fazer parte do projeto. Não como funcionária, mas como alguém que entendia o valor da atenção e do cuidado. Ela aceitou não por dinheiro, mas porque finalmente sentiu que poderia transformar a culpa em propósito. O túmulo continuou recebendo flores, mas agora elas simbolizavam algo diferente. Não apenas luto, mas responsabilidade. Não apenas perda, mas memória viva.
Se essa história tocou algo dentro de quem acompanha até aqui, deixar um comentário dizendo de qual cidade está assistindo ajuda a mostrar que existem pessoas espalhadas por todos os lugares que também carregam lembranças, arrependimentos e recomeços. Histórias humanas ganham força quando são compartilhadas. No fim, ela entendeu que nem toda tragédia poderia ser evitada, mas toda dor pode ser transformada em ação. Ele entendeu que riqueza nenhuma substitui presença e vigilância. E o menino, embora ausente, continuou unindo dois mundos que jamais teriam se encontrado. Algumas flores são apenas flores, outras são pedidos de perdão, e algumas se tornam o início silencioso de uma redenção.